Uma vitória robusta por 3-0 na semifinal contra a Croácia autorizou milhões de torcedores argentinos a continuar sonhando com o tricampeonato mundial de futebol. A França está na decisão da 22ª Copa do Mundo. Não tem seleção brasileira, não tem o Hexa, mas a final da Copa tem França e Argentina que prometem um jogaço. É um duelo bem equilibrado com duas das grandes favoritas desde o início do Mundial do Catar. Ambas carregam o mesmo número de estrelas no peito, 2, e correm atrás da terceira. De um lado, Messi, em excelente forma e na sua possível última Copa, e do outro, o imparável Mbappé, já com o título de campeão e em busca de mais. Do banco, ou do sofá, os brasileiros chegam a essa final divididos na torcida. A rivalidade histórica com a Argentina pesa, mas foram os franceses que deixaram lembranças amargas de eliminação da seleção. O domingo dirá. Quais são os trunfos e os possíveis deslizes que podem definir o confronto entre França e Argentina? Como foi a trajetória das duas seleções até a final? Por que é tão difícil para os brasileiros torcer pelos argentinos? Aliás, por que é complicado para as pessoas apoiar um rival? E aí, não só no futebol. Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Elisa Martins e neste episódio converso com Thales Machado, editor de esportes do Globo, e com o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Fique com a gente! Thales Machado, olha, não é bem a final que a gente desejava, mas é o que temos para esse domingo, França e Argentina. Era esperado um duelo desses? Representa bem o nível de futebol que se imagina para uma final de Copa do Mundo? Não é a final que a gente esperava, mas pelo menos é um grande jogo, né? É um grande jogo de futebol, acho que é um encontro de duas grandes seleções, é um encontro de dois grandes atletas em momentos completamente diferentes da carreira, né? O Messi com 35 anos, o Mbappé com 23, é quase uma passagem de bastão também esse jogo, como grande astro do futebol mundial aí, já que o Messi já prometeu que vai ser o último jogo dele nas Copas. Mas eu acho que era algo que a gente podia prever, sim. Talvez a gente poderia vislumbrar essa final antes da Copa, aí a gente passou a acreditar um pouco que ela não aconteceria, principalmente depois da estreia da Argentina, né, que foi com derrota para a Arábia Saudita. Eu acho que foi a maior zebra dessa Copa, se prova como zebra, ainda mais com a Argentina chegando na final, e a França, ainda que tenha perdido seu terceiro jogo ali quando jogou com o time reserva, sempre veio uma campanha muito regular. É o confronto de um time que começou muito forte, que é a França, né, que provou que os desfalques que teve ali, muitas lesões, contusões antes e na preparação para a Copa, que ele não foi abalado por isso, conseguiu seguir muito forte, mas vem caindo de produção contra um time que a gente também esperava muita coisa, que era essa Argentina do Messi, que começou mal e foi crescendo e está numa crescente muito grande. Chega, para mim, como favorita a levar o título no domingo. Pois é, vamos mais a detalhes aí um pouco nas seleções. Você estava comentando da Argentina, no início da Copa realmente não dava ainda exatamente para a gente ver a Argentina na final. Teve essa derrota para a Arábia Saudita, o Messi perdeu o pênalti. O que explica essa virada da Argentina, Thales? O rumo que o time corrigiu ali para estar na final de domingo? A Arábia Saudita teve uma estratégia muito arriscada contra a Argentina e uma estratégia muito arriscada que deu certo. Conseguiu deixar a marcação da Argentina um pouco perdida, fez uma linha de impedimento, né? Que basicamente, para quem não entende, arriscar com que o jogador adversário fique o tempo todo impedido, e aí hoje com essa tecnologia que consegue medir o nano-impedimento, né, que é um impedimento bem, bem pequenininho ali, milimétrico, conseguiu anular o ataque da Argentina e fazer 2 gols e conseguir a virada. Mas é uma Argentina que cresceu
cresceu muito, muito por conta desse jogador que a gente já falou e vai ouvir falar para sempre, com certeza, que é o Lionel Messi, que na sua quinta e última Copa, tá fazendo a sua melhor Copa. Acho que desde o primeiro jogo ali, se a gente lembrar o segundo jogo, né, da Argentina, que foi contra o México, se a Argentina perdesse, ela tava eliminada já na primeira fase. E tava um jogo muito tenso, a Argentina com esse medo da eliminação, um 0-0 ali, até que apareceu o Messi, fez um gol. Di Maria, tem o Messi livre, bola pro Messi, pode bater, Lionel Messi, eu quero gritar, uou, da Argentina, chega ao 8º gol dele, na história das Copas. O time foi crescendo e crescendo em atuações magistrais do Messi. O Messi tá jogando a cada jogo mais do que no anterior, quando a gente não espera mais isso dele, né? Então ele foi bem contra a Austrália nas oitavas de final, fez um jogo que parecia insuperável contra a Holanda nas quartas de final e na semifinal uma atuação realmente histórica contra a Croácia. Fez o que o Brasil não conseguiu, né? 3-0 para a Argentina e levou esse grupo que tem defeitos. Não tem jogadores tão brilhantes assim, mas tá aparecendo com coadjuvantes na hora certa ali para ajudar o Messi a fazer a Argentina tentar esse tricampeonato. Tem o Julián Álvares, que era banco de reserva no começo, até nesse jogo contra a Arábia Saudita começou no banco e tá numa crescente, fez 2 gols na semifinal, né, para um garoto, ele tem 22 anos. Tem outros, o McAllister, o Depou, e o goleiro apareceu também tanto nas quartas quanto nas oitavas de final, o Dibu Martínez. Então tá com um roteirozinho de campeã a Argentina aí na minha visão. Porque até o momento, pelo que você falou, é isso, tem uma questão coletiva aí, o time respondendo esse esforço do Messi para poder ganhar o último título que falta ele ter, né, mas que ele não seja o único trunfo, né, acho que essa é a aposta da Argentina também. Acho que mas eu acho que é um jogo muito complicado se o Messi não for bem, né? É a segunda final de Copa do Mundo do Messi, né? A primeira foi aqui no Brasil em 2014, quando a Alemanha fez o 7-1 no Brasil e se classificou, e a Argentina venceu a Holanda nos pênaltis e foi pra final também. Foi um jogo muito truncado, um 0-0 no Maracanã. Até chato, assim, as finais, às vezes, de Copa do Mundo podem ser chatas. E o Messi se escondeu, né? E é uma diferença muito grande de 2014 para 2018. Em 2014, o Messi fez uma grande fase de grupos e foi caindo de produção ao longo da Copa. Em 2018, ele fez uma fase de grupos razoável e tá crescendo de produção ao longo da Copa. Então, a expectativa é para uma grande atuação dele. E eu acho que, de fato, o título da Argentina passa pelo Messi jogar bem. E no domingo, na final contra a França. E tudo indica que ele vai jogar. Nada indica que ele vai se esconder de novo numa final como ele fez em 2014. Acho que tá mais maduro. Ele tinha 8 anos a menos na Copa do Mundo do Brasil. E a promessa de grande jogo é principalmente por conta disso, assim, porque ele o pessoal tá falando que ele tá inclusive maradoneado, né? Um jeito mais agressivo, mais sanguíneo ali de ser um jogador que não é uma postura muito comum ao Messi, né? Sempre foi um jogador muito tranquilo, um jogador muito habilidoso, muito encantador, mas sempre mais low profile, assim, inclusive nas declarações e fora do campo e tudo mais. Mas é um Messi diferente e talvez tão diferente que vai ser campeão mundial. E a França, Thales? A França começou ali como uma das favoritas, manteve consistente, ainda teve muita gente torcendo pelo Marrocos na quarta-feira, mas era uma aposta certeira da França avançar, né? E com a estrela, o Mbappé, ele segue como a maior aposta dos franceses para colocar a mão na taça? Sim, acho que sim. Assim, a França é mais conjunto, né? A França, eu acho que o Mbappé ele é incrível, ele é e a gente vai ver ele sendo incrível mais ainda. Ele tem 23 anos, está disputando a segunda final de Copa, pode ser campeão do mundo pela segunda vez, pode ser artilheiro da Copa. Mbappé tem 5 gols. Mbappé limpou, bateu, golaço! E bien sûr, cette Coupe du Monde, c'est une obsession, moi. Esta Copa do Mundo é uma obsessão. É a competição dos meus sonhos, disse o cara da França. Mas a gente tem mais notícias na França. Na Argentina, acho que a gente tem que focar mesmo muito no Messi, porque é o que está acontecendo. Agora, o que surpreende na França é isso, assim, a gente, para o torcedor que acompanha mais só a seleção brasileira,
ter uma noção, é como se o Brasil tivesse perdido o Neymar, o Thiago Silva, o Casemiro, vamos colocar por aí, e mais alguns outros coadjuvantes. Esse foi o nível de desfalques da França antes da Copa começar. Eles perderam o Benzema, que foi eleito o melhor jogador do mundo no último ano. Eles perderam o Pogba, que é uma estrela da seleção, apesar que estava disputando posição ali no time titular. Eles perderam muitos jogadores e mostraram que tem produção de jogador, elenco suficiente para continuar como uma das melhores seleções do mundo. E isso seguiu durante a Copa. Na semifinal contra Marrocos, apesar das dificuldades, né, eles tiveram dificuldades contra Marrocos surpreendeu ainda mais, eles estavam sem 2 titulares desse time que já é todo remendado na Copa. E mesmo assim conseguiram manter essa consistência. Então aquilo que a gente falava ali nos anos 90, que o Brasil tem tanto jogador bom que é capaz de escalar 3, 4 seleções, a impressão que isso passou para a França. A França virou esse país do futebol, assim. E o que poderia complicar uma eventual vitória da França? Eu acho que o principal é o Messi, né? Eu acho que o Messi pode complicar qualquer coisa para a França. Mas a França não tem uma segurança de defesa tão boa, assim. Acho que a França tem defeitos, até pela falta de experiência de alguns jogadores, a falta de experiência, inclusive, em Copas. Eles têm um desfalque na lateral esquerda, por exemplo, que era do Lucas Hernandes, entrou o irmão dele, que é o Theo, mas tá fazendo uma Copa muito boa. Mas é aquilo, é final de Copa do Mundo, é um jogo muito grande. E por vezes essa defesa se mostra ali com alguns buracos abertos. Depende como o Didier Deschamps, que é o técnico da França, vai armar, que é um cara competentíssimo também. Ele como jogador foi campeão do mundo, era o capitão naquela França de 98 que ganhou do Brasil na final. Não jogou a final porque estava suspenso, mas era o capitão daquele time. E como técnico já está na segunda Copa do Mundo com a França, chegou na final 2 vezes, pode ser campeão do mundo pela segunda vez. Agora, Thales, colocados aí os desafios, os pontos fortes de cada seleção para a final, tem uma questão que eu queria lembrar, que é uma declaração do ex-goleiro Júlio César, que falou num evento da FIFA lá no Catar. Ele falou para ninguém ser hipócrita que brasileiro não torce para Argentina. É bonito ver o Messi jogar, mas eu, como todo brasileiro, né, tem essa rivalidade gostosa entre o Brasil e a Argentina. Obviamente, se tivesse o Brasil na final, obviamente os argentinos também torceriam. Não vamos ser hipócritas nesse momento, né, gente? Você concorda? Eu acho que o brasileiro ama e odeia a Argentina, né? Eu acho que tem de todos os tipos e, inclusive, tem gente que ama e que odeia também, né? Eu acho que tem uma coisa peculiar para essa Copa específica, para esses tempos que a gente vive, que é o Messi, né? O Messi é um jogador capaz de abalar rivalidades. Tem pelo menos 15 anos que a gente tá vendo o Messi jogar em alto nível, desde a época do Barcelona, no Paris Saint-Germain e também na seleção argentina. E é um cara que já ganhou tudo e não ganhou a Copa do Mundo ainda. A consagração desse jogador é algo que quem simpatiza com o futebol pode acabar torcendo, mesmo que você não tenha especificamente uma simpatia pela seleção argentina ou pela Argentina em si, que você seja um defensor dessa rivalidade Brasil-Argentina. Mas é claro, é uma rivalidade não só do futebol, né? Uma rivalidade regional, local, que tem origens políticas ali. A rivalidade Brasil-Argentina, ela é mais antiga que o próprio futebol, né? Ela vem do século XIX, de questões geopolíticas mesmo, e acabou transferida para o futebol porque são os dois principais países de uma região onde o futebol é o esporte mais popular, é uma cultura muito importante, e isso acaba sendo levado. E foi levado depois, quando o Brasil ganhava tudo na época do Pelé, depois a Argentina ganhava tudo na época do Maradona. Da década de 90 para cá, o Brasil ganhou mais do que a Argentina. A Argentina viveu um jejum muito grande de títulos que acaba no ano passado, no Maracanã, com uma vitória contra o Brasil na Copa América. Então é uma rivalidade saudável do futebol. Acho que é até mais saudável do que as rivalidades de clubes que a gente tem aqui. Então dá pra entender todo mundo, né? Dá pra entender quem torce a favor, dá pra entender quem torce contra. Acho que todo mundo tem seus motivos aí. Isso que é legal de Copa do Mundo. Qual é o peso, Thales, que tem o adeus que a gente teve que dar ao sonho do Hexa, a tristeza pela eliminação do Brasil contra a Croácia, que depois perdeu de 3 justamente para a Argentina, né? Isso também pesa para as pessoas não estarem querendo torcer para a Argentina? Acho que pesa muito e conta um pouco da história recente da rivalidade. A rivalidade no futebol específico, a Argentina até a década de 70, ela foi muito coadjuvante no cenário do futebol mundial, né? Ela começa mesmo a ganhar uma importância maior no final da década de 70, na Copa de 78, na Argentina, né, que é a primeira que a Argentina ganha, com toda a polêmica, né? Se a gente for lembrar, tinha um grupo ali na Copa que era Brasil, Argentina e Peru, e só um passava. Brasil e Argentina empataram, o Brasil ganhou do Peru,
por uma boa vantagem de gols, e a Argentina precisava para passar golear o Peru, e a Argentina goleou o Peru. Este é o momento do gol de Luque, o 6º gol da Argentina. Você repare uma falha incrível do lateral direito Duarte. E a bola com Luque, quase na dividida com o jogador Rojas. 6-0 para a Argentina. Esse jogo tem desconfianças muito fortes, muito graves, a ponto de desconfiança ser até um eufemismo da minha parte. Sobre corrupção nesse jogo, né? De que a Argentina comprou o Peru, de que o Peru teria ali deixado a Argentina fazer os gols, já que não disputava mais nada. Isso gerou uma rivalidade muito grande, porque depois dessa época, quando o Brasil ganhou a Copa em 70, o Brasil fica 24 anos sem ganhar a Copa, e é justamente nesse período que a Argentina ganha as duas dela. Então agora o Brasil, ao perder a Copa de 2022, vai completar em 2026 também 24 anos sem Copa, de 2002 até 2026. É o mesmo período e é o recorde. A gente nunca ficou tanto tempo sem um título de Copa do Mundo. Então o cenário muda um pouco, principalmente se a Argentina for campeã. A gente tá como os maiorais do futebol sul-americano há muito tempo, né? Desde 94, pelo menos, a gente tomou, que é justamente a aposentadoria do Maradona em Copas, a gente toma essa liderança ao ganhar a Copa de 94, vai pra final em 98, ganha de novo em 2002, e com muitas vitórias na Copa América também, e a Argentina vivendo um grande jejum. Quando a Argentina é campeã da Copa América em 2021, se isso se consolida com um título agora domingo, da Copa do Mundo em 2022, muda um pouco essa posição, e talvez aí a rivalidade... É isso, a rivalidade é construída assim, né? Cada hora tá um por cima, e é isso que vai puxando o outro. Mas, por certo, muda o cenário entre Brasil e Argentina aí de futebol. A gente talvez esteja vivendo um ponto de virada histórico nessa relação das duas seleções. Por outro lado, Thales, também não é muito fácil torcer para a França, né? A França que eliminou o Brasil em 2006, justamente quando o Brasil podia fazer o que a França pode fazer agora, que é ganhar 2 Copas seguidas, né? A França é uma pedra no sapato do Brasil até maior do que a Argentina em Copas, né? O retrospecto do Brasil contra a Argentina é vencedor, né? O Brasil tem 2 vitórias contra 1 derrota e 1 empate. Contra a França, não. Contra a França, a gente foi mais eliminado do que passou por eles. Então, é de fato... E eu acho que além do confronto em si, isso da França tá virando o país do futebol, fazer o que o Brasil fazia, conseguir revelar mais craques do que a gente, bota a gente numa posição um pouco invejosa ali em relação ao futebol francês. E, de fato, não é fácil de torcer para nenhum dos dois, né? Às vezes, pro torcedor mais raivoso, é aquele jogo que vai torcer para os dois perderem, né? Mas é impossível, um dos dois vai ganhar. E como não é possível, qual que é o seu palpite, Thales? Você falou um pouco ali no início, mas é o quê? Vai dar Argentina? Torço por 2 coisas, né? Tem o meu CPF e meu CNPJ, né? Meu CNPJ como jornalista aqui, editor do Globo, eu torço pra Argentina porque eu acho que é a grande história pra contar. Eu queria muito contar nas páginas do Jornal de segunda-feira a história que o Messi ganhou uma Copa do Mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a França tem uma outra grande história aí, que é o bi, né? É o tri na história, mas é o bi consecutivo, né? A França pode ganhar 2018 e 2022, isso não acontece há 60 anos. A última vez foi quando o Brasil ganhou em 58 na Copa do Pelé, e em 62 na Copa do Garrincha. Thales Machado, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você, que tenha muita história para contar. Valeu, obrigado. Fica o convite aí para todo mundo acompanhar, tanto no nossa edição impressa, o caderno da Copa, que já está acabando, e também no nosso site do Globo ali, toda a cobertura da Copa. Doutor Christian Dunker, essa Copa também expõe sentimentos que nem sempre são fáceis de explicar, mas que estão aí, né? Por exemplo, a dificuldade que muitos brasileiros estão tendo de torcer para a Argentina no final. Por que é tão difícil torcer para um rival, e aí não só no futebol? Olha, a rivalidade no futebol, ela é conhecida, né, como uma versão do que o Freud chamava de o narcisismo das pequenas diferenças. E ele citava, entre essas pequenas diferenças, os alemães do norte e os alemães do sul, os portugueses e os espanhóis. Ou seja, argentinos que falam espanhol, brasileiros que falam português.
com a ideia de que quando você tem uma proximidade muito grande com uma cultura, com um conjunto de valores, quando você tem assim uma afinidade territorial, você começa a supervalorizar pequenas diferenças, que no fundo são diferenças que vão acumulando uma função identitária, né? De dizer assim, olha, eu sou brasileiro por quê? Porque eu não sou argentino. Eu sou da Zona Sul, porque não sou da Zona Oeste. Quer dizer, é justamente porque está próximo que a gente usa isso como uma espécie de traço aumentado para definir cada um de nós. No caso da Argentina, tem um caminho para atravessar esse narcisismo das pequenas diferenças, que é pensar, por exemplo, né, no fato de que somos todos sul-americanos, né? Ou seja, criar e deslocar a rivalidade para a América do Sul versus a Europa. Outra maneira de atravessar o narcisismo é ponderar que naquele outro a gente encontra algo que é também uma parte da nossa vulnerabilidade, né? É por isso que quando o nosso time é desclassificado ou não tem mais chance no campeonato, ou quando a gente assiste uma partida onde não temos o interesse direto, o nosso pendor imediatamente vai para o mais fraco, né? Por quê? Porque o futebol é esse esporte maravilhoso em que o mais fraco tem chance. Então esse é um caminho para olhar para a Argentina e ver um país que está em crise permanente, que está em dificuldades, que está há anos tentando sair de uma situação geopolítica e geoeconômica difícil, e considerar que são os irmãos, mas são os irmãos assim, mais jovens, os caçulas, são os irmãos que estão numa dificuldade, e eu acho que isso permite que a gente perceba assim, uma afinidade imaginária que na geopolítica não existe entre a Croácia, que nos derrotou de forma assim, lamentável, e a França, que por tanto tempo assim, inspirou a cultura brasileira, né? Invejamos os intelectuais franceses, mas que nos desclassificaram seguidamente em Copas, né? Vai Marquinhos para cobrança, pé direito, ele contra o goleirão croata, partiu, bateu, perdeu, acabou. Termina o sonho do Hexa. Termina o sonho do Hexa na cobrança dos pênaltis. Nas últimas 5 Copas, incluindo essa de 2022, o Brasil caiu 4 vezes exatamente nessa fase, de quartas de final. Pois é, doutor, acho que tem talvez um fator aí que influencie também, que é o fato da derrota, né, do Brasil contra a Croácia, que depois justamente perdeu para a Argentina em seguida. Por que é tão difícil a gente torcer pelo outro quando a gente não está numa posição boa? É verdade, isso é muito bem observado, a gente queria estar lá, eu invejo a Argentina, isso é péssimo para a nossa história de identificações e de conflitos, porque é como se dentro de nós a gente estivesse traindo uma antiga inimizade, é como se dentro de nós estivéssemos reconhecendo, ainda que circunstancialmente, que eles fizeram o que nós não conseguimos. Isso é uma tentação para um tipo de sentimento, né? Muito ruim, aliás, que graça fortemente no Brasil contemporâneo, que é o ressentimento. Porque, no fundo, ele me mostrou uma coisa que implica algo muito difícil para o ressentido, que é aprender com a derrota. Aprender com aquele que nos venceu, aprender a ser um pouco, né, e usar os caminhos daquele que nos venceu, ou que foi mais à frente, né, na mesma competição, como é o caso da Argentina. E o senhor citou até essa questão da nossa proximidade da Argentina, a questão de América Latina. Tem gente dizendo, inclusive, que vai torcer pela Argentina porque é a América Latina na Copa. Afinal, vamos deixar os europeus levarem a taça, né? Quer dizer, nem só de torcida contra a gente é feito. A empatia também é parte da natureza humana, né? Exatamente. E claro que você vai procurar o retrato que confirma os seus afetos. Então nós vamos ter também naquele ângulo os argentinos que riram da nossa desgraça, que acharam, vamos dizer assim, que os brasileiros, vamos dizer assim, tiveram o que mereceram.
esse tipo de gozo local, né? Ele pode e deve ser superado justamente por uma visão mais ampla da história, porque, no fundo, as derrotas, as grandes derrotas, nos ligam àqueles que nos sobrepujaram, né? E nós temos, né? Então, Canidia, o inesquecível, Maradona, né? A vitória em tantas Libertadores da América, né? Que reaviva aí um sentimento mais cru ainda de rivalidade, e as derrotas nos mundialitos, né? Então, essa rivalidade com os argentinos é, no fundo, feita do quê? De respeito. Feita do fato de que, como todo mundo sabe, Pelé foi e será sempre maior que Maradona, mas nós colocamos o Maradona na conversa. Doutor, para a gente concluir, eu queria até lembrar uma imagem também que acho que ainda fica marcada na cabeça de muita gente, que é o 7-1 para a Alemanha, né? Ficou essa marca do Brasil na Copa. Ainda existe um luto por esse placar. Como é que esse cenário todo de Copa também tem a ver com a nossa dificuldade de lidar com as emoções? Aí acho que você recuperou, claro, um sentimento mal resolvido, né? Que talvez, quiçá, só possa ser curado por uma excepcional vitória e campanha numa Copa vindoura. Mas vamos lembrar, né? Em 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, nós tínhamos um psicólogo na comissão, né? Um psicólogo que, inclusive, deu conselhos ruins. Falou, olha, Garrincha não pode jogar porque ele tem uma limitação intelectual, mas tínhamos um psicólogo, né? A ideia de que o técnico ele faz a função do psicólogo, a ideia de que os super jogadores eles são então capazes de dominar seus nervos numa situação dramática como a prorrogação com a Croácia, ela externaliza assim que o 7-1 não fez bem para o brasileiro. A gente não aprendeu que é importante ter também uma certa medida de relação com os seus afetos, né? De que essa ideia de que a gente se descontrola e a defesa vai para frente, a gente perde a calma, né? Isso no fundo não combina com o nível de maturidade de um pentacampeão, né? Não estamos à altura por nossos próprios erros e pelas nossas próprias péssimas escolhas. Só no Brasil, um país onde você separa assim, aqueles que são alguém e que existem, e todos os outros que são ninguém porque ficaram em terceiro, em quarto, em sétimo, fizeram uma honrosa campanha. Só no Brasil que divide, né, aqueles que são capazes de humilhar os outros porque alcançaram vitórias e os outros que têm que ser humilhados porque não são o máximo, que a gente tem esse tipo de dualismo em que a derrota não ensina, né? A derrota emburrece, ressente e torna as pessoas simplesmente assim humilhadas, né? Dr. Christian Dunker, obrigada e até a próxima. Um abraço. Obrigado a vocês, todos nós, e vamos torcer pelos Los Hermanos. Esse foi Ao Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!